Olha a hora, gente, 10 horas 6 minutos da liderança, de volta com Viva a Vida. Muito bem. Entrevista. Bom, gente, 10 horas 6 minutos agora na Liderança FM, 10 e 6, de volta com o nosso Viva a Vida. Tá na hora do programa da Rosa, gente, pintando no ar a partir de agora aqui na Liderança FM. E hoje nós temos um tema que você percebe, já viveu aí alguém, né? Tipo assim, já conviveu com alguém ou já viveu isso na pele, como a pessoa, vamos dizer assim, inveja. Nosso tema de hoje é inveja. Bom, primeiramente, bom dia especial aos nossos amigos, amigas da Rádio Liderança FM. Vamos falar hoje sobre esse sentimento tão mal visto por todos, não é verdade, Rosa? Vamos lá, que é a inveja, não é isso? É sim, Darley. Alguém deve ter sofrido sobre isso também, né? Mas todo mundo sofre, né, Darley? Então, bom dia, amigas da nossa Rádio Liderança. Bom dia, amigos. Né, mais uma vez, Darley, nós aqui juntos, graças a Deus, depois, né, de um tempo aqui de trabalho e tudo. Verdade. É um fim de semana bom, se Deus quiser, com muita saúde e que venha chuva, né, que venha coisa boa. Tá faltando, hein? Tá faltando chuva, não chove. Então é um tema que eu acho que vai chamar a atenção de muita gente, porque na verdade a inveja, ela é algo que todo mundo algum dia vivenciou, ou como invejado ou como invejoso, né? Verdade, pra quem pratica ou quem recebe. Quem recebe, todo jeito alguém já permeou essa relação, não é? Então eu acho que é um assunto que vai dar o que falar, vai dar o que as pessoas vão gostar desse tema hoje. Então vamos lá, não é? Vamos lá então, Rosa, já que você tá falando aí, já que é tão mal visto esse sentimento, né? Vamos dizer assim, o que é realmente a inveja? Como explicar a inveja, Rosa? Pois é, Darley, a inveja, na verdade, ela é um dos 7 pecados capitais. Você vê a importância da inveja, que ela foi declarada como um dos 7 pecados capitais. Ela é o desejo por algo de outra pessoa, alguma coisa que a outra pessoa tenha. A palavra inveja, ela vem do latim, para você ver, né, que o significado das coisas, como é que tudo tem uma raiz. Ela vem do latim e ela significa olhar com malícia. É olhar com malícia. Por isso, quando a gente fala em inveja, a gente fala assim, tira o olho gordo daqui, né? Seu olho gordo, é aquele olho gordo, é olhar com malícia. Na inveja também, há aquele desejo de possuir o que a outra pessoa tem, e ao mesmo tempo, mesmo que você tenha aquele desejo de possuir o que a outra tem, há um desprazer pelo fato da pessoa ter conseguido assim, aquilo que ela conseguiu, ou aquela alegria, muitas vezes inconfessável, de ver a outra pessoa se dando mal, no caso da inveja patológica. Acontece muito isso. Mas existe aquela inveja negativa e a inveja positiva. Você sabia disso? Ah, é? Existem 2 tipos de inveja, uma negativa e uma positiva. Eu quero saber só a positiva. Por exemplo, então vou te contar ela agora. Se a pessoa, ela inveja o carro de algum amigo e fica só nisso, sim, nós temos aquela inveja negativa. Ela só fica olhando pro carro do outro e fica, queria um carro daquele. É a famosa inveja boa? A inveja ruim, essa é a ruim. A inveja ruim. Essa é a ruim. A ruim. A pessoa só fica naquilo e não faz nada para conseguir o carro. E fica falando mal também da pessoa que adquiriu o veículo. O carro. Né? E se a pessoa, ela vê o carro do amigo, tem inveja e ela trabalha, ganha dinheiro, consegue comprar o carrinho dela, né? Tão bom quanto o do amigo, ou às vezes até melhor que o dele. Sem falar mal dele. Inveja, sem falar mal dela. Essa inveja é positiva. É inveja boa, chamada inveja boa. Inveja branca, né? O povo fala muito assim, branca. eu tenho inveja branca de você. Porque ela serviu de forma positiva para a pessoa crescer, para ela desenvolver, para ela trabalhar. Em momento algum, essa pessoa desejou que o outro sofresse um acidente, que o carro dele estragasse todo. A gente vê isso muito no grupo de mulheres, né? Às vezes uma mulher tá bem arrumada, bonita, a outra chega e brinca, nossa, que inveja de você, amiga, você tá linda. É, né? Isso. A pessoa até fala, é uma inveja branca, eu queria estar tão bonita quanto você. Então, assim, as pessoas sentem muita culpa pela inveja, mas na verdade, a gente não tem como ficar livre dela. Então você tem que usá-la de forma positiva. Verdade, então. Ô Rosa, mas como a pessoa torna-se um invejoso? Como nasce uma inveja dentro da pessoa, Rosa? É uma pergunta boa, Darley.
Como é que Como nasce? isso brota? Como brota? Pois é, Dália, né? O ambiente familiar, eu acredito que a questão da família, o ambiente onde a pessoa vive, ela pode ser o desencadeador dessa inveja. Sabe por quê? Porque é nele que começam as comparações. É onde acontece mais comparação, é dentro de casa. Por exemplo, né? A mãe fala assim, nossa, mas fulano, a sua irmã tá tão bonita, e a outra criança fica olhando aquilo, sem a mãe falar que ela também tá bonita, né? O pai que chega para todo mundo e fala assim, nossa, eu tenho um filho tão inteligente, mas o outro, coitadinho, o outro, ele tem dificuldade de aprender, ele não tem coisa, aí eu tenho um filho tão bom. Então, assim, aqueles pais que geralmente elogiam mais um filho do que o outro, eles correm o risco de estar desenvolvendo no outro filho que fica deixado de lado uma inveja, porque esse outro filho tá vendo que o outro tá sempre em evidência. É que esse pai que tem 2 filhos e um é muito bonito e o outro não é tão bonito, e todo lugar que chega as pessoas falam, nossa, que menino mais lindo, e esquece de olhar para o outro, né? Então, assim, isso aí já vai despertando na criança aquilo, né? Então, assim, essas comparações, elas acabam gerando na criança um sentimento de humilhação, que leva a pessoa a acreditar que ela não vai conseguir o que a outra pessoa tem. Na verdade, a inveja, ela é um sentimento de inutilidade, de que a pessoa vale menos do que o outro, né? Que causa revolta por a pessoa não ser como a outra pessoa que ela gostaria de ser. Quem pratica inveja pode sofrer de depressão? Pode sim, porque a pessoa, na verdade, ela sente uma culpa muito grande. Ela sente uma culpa grande por estar fazendo isso. Porque, na verdade, todos nós nascemos com um dispositivo. Deus fez a gente tão perfeito que nós nascemos com um dispositivo que nos empurra, que nos impele para o bem. Toda vez que a gente faz alguma coisa que não está relacionado com o bem, a tendência nossa é nos sentirmos culpados. Por isso que nós temos a autoconsciência, né? O que a gente chama de superego, que Deus criou, né? Que nos mostra as nossas culpas, os nossos erros. Mas, Darly, pra você ter uma ideia, né? Com relação a essa culpa que eu tô falando, para ninguém sentir culpado, quando eu tô falando dessa culpa, todos nós sentimos inveja, viu? Isso é do ser humano. Todo mundo vai sentir inveja algumas vezes na vida, de uma forma mais ou menos positiva, de acordo com os relacionamentos. Todos nós vamos sentir um dia. Mas se todos nós sentimos inveja, quantas vezes também nós acabamos sendo vítima da inveja, né? Como nós falamos aqui no início. Uma inveja desenfreada por uma outra pessoa com quem a gente é obrigado às vezes a conviver, né? Tipo assim, um irmão, até pai e mãe, um marido, uma esposa. Então, assim, na verdade, a inveja, ela está presente em todos os tipos de relacionamento da gente. Todos os tipos de relacionamento humano. Entre irmãos, entre pais e filhos, né? Igual eu falei, entre amigos, que é muito comum, entre casais. Então, muitas vezes a inveja, como eu falei, ela é motivada por comparações que são desfavoráveis de uma pessoa em relação à outra. Ô Rosa, mas pelo que você falou, existe então um motivo complicado para que a pessoa tenha inveja, não é? Existe sim, Darley. Com certeza existe um motivo complicado, sim. Às vezes, né, complicado entre aspas, porque não é tão complicado assim, não. Mas existe um motivo. Porque geralmente a inveja, ela vem aliada a um ciúme. A pessoa invejosa, ela tem ciúme do outro, qual ela sente inveja, né? Então, assim, ela tem pouca autoestima, o invejoso, a autoestima dele, ela é defasada, a autoestima. O invejoso, geralmente ele guarda mágoa, ele é uma pessoa que ele tem uma baixa iniciativa de resolver as coisas, né? Assim, em consequência, ele é aquela pessoa que tá o tempo... Invejoso é uma pessoa solitária ou não? Podemos Também. dizer assim? Em alguns casos Sim. Em alguns casos é. Não significa que ele viva sozinho. Mas dentro dele mesmo, dentro do seu interior, ele é uma pessoa sozinha. Tem poucas relação com amigos também? Pode acontecer ou não? Nem sempre. É. Muitas vezes ele até precisa de um grupo de amigos para ele poder... invejar, né? Para ele invejar. Tô dizendo assim, né? Isso é ótimo. Para ele reforçar essa condição dele da inveja, né? Então, assim, na verdade, né, a gente... a razão por que a gente sente inveja, ela está no fato
da gente se comparar com as outras pessoas. Quanto sim. mais eu me comparo com o outro, mais probabilidade a pessoa tem de sentir inveja. Não significa que ela vai sentir porque ela se comparou, não. Entendi. Mas ela tem mais probabilidade. Se nós pararmos de nos comparar com as outras pessoas, né, com o que a pessoa tem, com o que a pessoa é, a gente não vai sentir mais inveja. Então, assim, e não há reza, Darley, eu falo assim com as pessoas, não há reza, não há pimenteira ou arruda que impeça a inveja de atacar alguém. Tal de olho gordo. Não adianta você colocar a arruda atrás da orelha, Não resolve, não adianta você rezar tudo, não adianta você pôr pimenta, né? Igual o povo fala, nossa, eu tenho que plantar uma pimenteira. Não adianta, porque a inveja, ela ataca, né? Querer o que é do outro faz parte da nossa natureza. É uma coisa que o ser humano já nasce com isso, ele vai desenvolvendo isso nas próprias relações. Então, sem falar que a inveja, ela é formada no momento em que nós comparamos as qualidades da gente sem avaliar, né? Em que você compara suas qualidades com o outro sem avaliar o seu potencial. Então, assim, se toda vez que a gente avalia o nosso potencial, geralmente a gente elimina a inveja. Então, assim, a pessoa, ela se sente frustrada, ela se sente inferiorizada com relação à inveja, porque ela não consegue realizar as coisas que ela quer para todo mundo. Isso gera um grande complexo de inferioridade em relação à pessoa que é invejada, né? Porque o invejoso, eu falo assim, a gente inveja do outro, o invejoso, ele inveja das outras pessoas, qualidades psicológicas, qualidades morais, qualidades sociais ou espirituais, né? E muitas vezes, que eu acho que é a maior probabilidade, a pessoa inveja posses materiais do outro, como casa, carro, dinheiro, característica física. No trabalho acontece também isso, né? Acontece muito isso. No ambiente do trabalho. Às vezes a pessoa inveja e almeja até o cargo do outro. O cargo da outra pessoa, né? Inveja porque a outra pessoa tem um relacionamento bom com todo mundo do trabalho. É verdade. Inveja porque a outra pessoa vive rindo ou tá feliz igual você. Sabe como é que funciona isso aí? Você é bobo. Então não adianta colocar o trevinho, como é que fala? Arruda atrás da orelha, pimenta, não adianta nada disso. Não resolve? Não. Pô, a tal de inveja é forte mesmo, hein? É forte. Posso fazer outra pergunta? Pode. É o seguinte, Rosa, agora essa pergunta vem de um ouvinte, tá? É de Belo Horizonte, é o Roberto. Ele quer saber por que o invejoso calunia tanto o outro. Tem resposta pra isso? Ei, Roberto, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua colaboração, né? Eu fico muito feliz quando a gente escuta, né, uma pergunta vindo no momento, né, de outra cidade e tudo. Bom, Darley, né, eu vou tentar dar alguns elementos para você e para o Roberto, para a pergunta dele, sabe? Então, assim, o invejoso, ele é uma pessoa frágil, que ela rende-se à própria insignificância dela. Ela se sente mais insignificante do que as outras pessoas. Muitas vezes, ela causa grandes prejuízos na vida daquela pessoa que ela sente inveja dela, né? Então, assim, já que uma das armas usada pelo invejoso é a crítica destrutiva ou a calúnia, como falou o Roberto aí, né? A crítica destrutiva, a calúnia, ela é muito usada pelo invejoso. O que ele faz, ele usa muito esse artifício da calúnia, da crítica destrutiva, porque ele se sente inferior ao invejado. Na verdade, ele queria ter alguma coisa que o invejado tem. Sei dele, como é que é. né? Então, assim, daí a necessidade dele de falar mal da pessoa que ele inveja o tempo todo. Ele fica o tempo todo falando mal dessa pessoa. Como ele não consegue viver bem com o sucesso das outras pessoas, é igual aquela história da cobra e do vagalume. Você conhece uma história que fala da cobra e do vagalume? Não, conta pra gente. É uma história muito interessante, Darley, que fala assim... conta uma lenda, né, que uma vez uma serpente, ela começou a perseguir um vagalume, e esse vagalume fugia rápido com medo da cobra, que era muito feroz, né? E aí, a cobra, correndo atrás dele, ela nem pensava em desistir, não. O vagalume tá voando, correndo, e a cobra atrás não parava, não pensava em desistir, não. Aí o coitado do vagalume fugiu um dia, e a cobra não desistiu. Aí ele fugiu 2 dias e nada da cobra desistir. Aí no terceiro dia, já quase sem força nenhuma, né, o vagalume parou e disse assim para a cobra: eu posso lhe fazer uma pergunta? Aí a cobra falou assim com ele: eu não costumo abrir precedentes para ninguém,
Mas já que eu vou te devorar mesmo, você pode perguntar, né? Aí o vagalume falou assim: eu te fiz algum mal? Desse jeito com a cobra, eu te fiz algum mal? Perguntou ele. Aí a cobra falou assim: não. Aí ele falou assim: então por que você quer acabar comigo? Né? E a serpente respondeu para ele assim: porque eu não suporto ver você brilhar. Essa é a estratégia do invejoso. O brilho de certas pessoas incomoda o invejoso? Incomoda o invejoso. Então, na verdade, muitas vezes a pessoa que ele está falando mal, que ele está caluniando, nunca fez nada de mal para ele, nada. Mas ele não aguenta ver o brilho dessa pessoa. Ô, né? Rosa, tem uma ouvinte aqui que é lá de Divinópolis, não vou falar o nome, ela pediu pra não falar o nome. Tá. Ela pergunta aqui: e invejar o marido da outra? Invejar o marido? É, de outra pessoa. De outra pessoa, porque ele é bom? Pois é, isso, o que acontece? É muito comum a gente invejar comportamentos de pessoas que a gente gostaria que as outras pessoas tratassem a gente daquele jeito, né? Às vezes o marido da amiga dela trata a amiga com todo carinho, toda delicadeza, né? É um homem que é um marido nota 10, e o marido dessa ouvinte, às vezes, pode ser aquela pessoa que maltrata, que não trata ela com o devido respeito, com o devido carinho, com o devido amor. Então não existe nada de errado dela invejar alguém que seja bom e que ela gostaria de ter alguém igual. Não quer dizer que ela queira o marido da amiga dela. É um exemplo, ela quer alguém... Aquele exemplo de homem, de marido, de né? marido. Ela quer que o marido dela se espelhe no marido da amiga dela, né? Então, assim, não existe, ela não pode sentir culpa por isso. Porque Deus fez a gente pra gente desejar o bem pra gente, né? Quando o segundo mandamento diz isso claramente: amai ao próximo como a si mesmo, ele quer dizer o seguinte, que eu tenho que me amar do mesmo jeito que eu amo o outro. Então ela tem que querer o bem pra ela. E às vezes querer o bem pra ela é querer que o marido dela tenha um comportamento igual da amiga dela, né, Darley? Verdade. Oi, Darley, eu gostaria de saber como faz pra saber como fico mais feliz. Tenho inveja de gente feliz, só fico estressado e infeliz com a minha vida, não quero me identificar. Pergunte a Rosa. Tá, entendi. Ele tá dizendo que ele tem inveja das pessoas felizes, porque ele não consegue ficar feliz. Aí ele fica estressado e infeliz. Na verdade, ouvinte, né, o que você tem que pensar é o seguinte: a melhor forma da pessoa ser feliz é reforçar a autoestima dela. A partir do momento que você reforçar a sua autoestima, você vai ser uma pessoa que vai estar muito melhor, muito mais de bem com a vida. Porque poucas coisas vão te ofender, poucas coisas vão te deixar magoado. Quanto mais autoestima, menos você se preocupa com as coisas ruins que o outro faz com você. Pelo contrário, você vai se preocupar em fazer o bem. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é reforçar a sua autoestima, né? E muitas vezes, como esse ouvinte está falando, a pessoa sente uma inveja até sem perceber, né? Ela sente aquela inveja positiva até sem perceber. Então, assim, é comum, porque ninguém é igual a ninguém. Verdade. Né? Então, essa história, voltando à história do vagalume, Darley, isso acontece muitas vezes com a gente. A pessoa faz de tudo para derrubar o outro pelo mesmo motivo da serpente, não conseguir ver o outro brilhar. Ô Rosa, o invejoso também sofre muito? Sofre ou não? Sofre, sem dúvida. Mesmo? Aí, por exemplo, é o nosso amigo aí falando tanto que sofre, né? Sofre demais. Sem dúvida, há um sofrimento dessa pessoa que a pessoa não consegue gerenciar todos, né, o seu comportamento, porque a pessoa que ele mais prejudica, na verdade, quando ele tem inveja, é a ele mesmo. Foi o que o nosso ouvinte falou aí agora, né? A pessoa sofre com a inveja dela. Então, por isso que eu acho que a pessoa, ela tem que lidar muito bem com essa culpa dela, porque muitas vezes ela não tem nem culpa disso. É uma coisa que ela não tem controle sobre aquilo, né, Darley? Porque a inveja destrutiva, no caso da inveja destrutiva, ela corrói a autoestima da pessoa, ela destrói a autoaceitação da pessoa, né? O crescimento pessoal do invejoso, ele fica paralisado. Então, assim, já que não permite que essa pessoa, ela vai fazendo mudanças positivas na vida dela. A vida da pessoa toda paralisa quando ela é um invejoso. Então, o invejoso, ele acaba sendo contaminado pelo ódio, ele projeta nas pessoas boas que as pessoas boas são más, ele não confia em ninguém, ele está o tempo inteiro duvidando das outras pessoas, que as pessoas gostam dele, que as pessoas o amam, né? Ele tenta fazer com que as qualidades do invejado
ficam escondidas, porque ele não suporta, né, que o invejado tenha qualidades, ele tenta esconder isso tudo. Outra coisa, ele é uma pessoa frustrada, porque ele nega os próprios sentimentos negativos dele, ele coloca todo tipo de sentimento ruim na pessoa que ele tem inveja. Para ele, a pessoa que ele sente inveja dela, ela não sabe nada, ela não faz nada, ela não coisa. Enfim, Darley, tem uma coisa muito pior na inveja que as pessoas não percebem. A inveja, ela bloqueia qualquer potencial criativo que a pessoa tenha. Quanto mais invejosa é a pessoa, menos criativa essa pessoa é. Repara quantas vezes a gente assim não vemos o tom de interesse, de incômodo por parte das pessoas quando a gente fala de algo bom que aconteceu com a gente, né? Quantas pessoas você vê que você conta uma coisa boa que aconteceu com você e a pessoa não dá nem importância àquilo que aconteceu, mas o contrário, por exemplo, né? Se você conta uma tragédia que aconteceu com alguém ou com você, aí você desperta o interesse de um monte de gente, isso, né? Verdade. Parece que a pessoa sente prazer com o sofrimento da outra. Então, assim, muitas vezes quando tem um acidente de carro, aquilo vira um vírus no WhatsApp, todo mundo quer ver. Aí uma pessoa fala assim, passei numa prova especial. Ninguém tá nem aí. Ninguém passa aquilo pra frente. Parece que as pessoas gostam de curtir as desgraças. As desgraças, outros, é isso, né? Aí. Ô, Rosa, você estava me falando sobre a dor da inveja. Explica melhor, porque você disse antes de começar o nosso programa, essa dor existe mesmo? Existe, Darley. Infelizmente ela existe sim. E ela foi comprovada por um estudo, uma pesquisa em Tóquio, no Japão. Em 1909, vários cientistas com esse estudo no Japão comprovaram que a inveja, ela dói, e ela dói de verdade. A pessoa sente dor mesmo, ela dói de verdade. E acontece assim, Darley, o mecanismo dessa dor é o seguinte, quando nós sentimos aquela inveja que nos faz desejar o que é da outra pessoa, é ativada no cérebro uma área que é a área responsável por processar as sensações de dor da pessoa. Ela é a mesma área da inveja. Então, na mesma área que é processada, que é estimulada quando você sente dor, é a mesma área que a inveja também é ativada no momento que você sente inveja dela. Então, literalmente, a inveja dói. Já quando o invejoso percebe que a outra pessoa se dá mal em alguma coisa, quando ele se sente recompensado por isso, a área do cérebro que é ativada nesse momento é a mesma que processa as sensações de prazer e de alegria, Darley. É a mesma área que processa a sensação de prazer e de alegria. Então, assim, é aquela história da grama do vizinho, né? Então, assim, a grama do vizinho, mesmo que ela esteja feia, que ela esteja ressecada, pro invejoso ela sempre vai ser mais verde que a dele, né? Então, assim, portanto, a inveja, ela depende da percepção que a pessoa tem das coisas, né? Esse tipo de inveja, em que a pessoa sente até dor, é o que a gente chama da inveja patológica, que eu comecei a falar aqui hoje, você lembra? Que, Rosa, inveja patológica? Inveja patológica, sabe o que é isso? Conte pra nós. Pois é, Dália, a inveja patológica, ela é uma inveja doentia, né? No caso da inveja doentia, ela muitas vezes pode causar até tragédia, sabia disso? Ah, é? Foi assim que aconteceu com Caim, quando ele matou o irmão Abel na história da Bíblia, você lembra? Sim, lembra não, você não dava lá, né? Mas você sabe, né? Você leu, né? Eu li na Bíblia. Então, assim, quando Caim matou Abel, era uma inveja patológica pelo irmão, né? Por quê? Porque esse primeiro crime da humanidade, ele só aconteceu, Darley, porque o Caim acreditava que Deus privilegiava mais o Abel do que ele, né? Então, nesse caso, ele tinha uma inveja doentia do irmão. Então, a inveja, ela se torna patológica quando os desejos da pessoa de prejudicar a outra pessoa, né, se tornam ações concretas e a pessoa transforma aquele desejo em comportamento e em ação. Então, assim, uma vez que a pessoa ela tem sentimentos de inferioridade com relação a outra pessoa, quando ela se sente inadequada, quando ela se sente frustrada, né, assim, desamparada, com raiva, com ódio do outro, diante da superioridade da outra pessoa, ela pode cometer desatinos como Caim cometeu com o irmão dele,
né? Então, assim, há também um sentimento de insegurança da pessoa que sente a inveja, que leva a pessoa a uma falta de autoconfiança. Por isso ela quer eliminar o objeto de inveja dela, que no caso é a própria pessoa, né? Talvez por isso nas pesquisas científicas, Darley, e aqui eu vou falar uma coisa agora para nós mulheres, as mulheres elas sentem mais inveja do que os homens, sabiam? Ah, é? Sabia disso? Não Foi sabia. comprovado cientificamente que nós mulheres temos mais inveja do que vocês homens. Sabe por quê? Por quê? Porque a tal rivalidade feminina é que desperta essa inveja. Porque essa rivalidade feminina é uma mistura de identificação e luta da mulher uma com a outra. É como se a mulher pensasse assim: eu quero ser como ela, só que eu quero ser melhor do que ela. Então nós mulheres, nós somos mais inseguras desde a infância. A mãe, o pai, a família nos preparam para ser mais inseguro do que vocês homens. Entendi. Vocês homens podem sair, chegar mais tarde, vocês podem ir para casa do amigo, dormir lá. As mulheres geralmente elas não têm muita liberdade igual vocês homens, não tem? Tem liberdade quanto os homens têm, né? Não, tem não. Aí o que acontece? Geralmente a mulher ela é mais invejosa do que o homem. Infelizmente, nós mulheres somos. Ó, nós estamos chegando no final do nosso programa hoje. Só queria fazer uma perguntinha rapidinho aqui pra você. Porque tá perguntando aqui o seguinte, em relação àquelas pessoas invejosas que gostam de bajular quem tem condição financeira melhor. Vejo muito isso. Quem tem carro bom, quem tem, né, tal condição, trata melhor e tem inveja daquilo. Em relação a isso, Rosa, queria que você falasse pra gente. Eu falo que nesse caso aí a gente pode olhar 3 lados. Sim. O invejoso, que é muito inseguro, que é uma pessoa infeliz, que é uma pessoa frustrada, que tem que, como a pessoa falou, ir bajular o outro o tempo inteiro para conseguir alguma coisa. Como ele se acha incapaz de conseguir o que o outro tem, ele prefere ficar sendo capacho do outro para poder ter aquilo que ele gostaria de ter. Mas ele vai estar sempre infeliz, porque ele vai estar sempre se achando pior do que o outro que tem. A pessoa que tem o objeto e que, na verdade, ela percebe que o outro é bajulando mesmo, porque todo mundo sabe quando o outro tá bajulando ele. Essa pessoa que sabe que o outro tá bajulando e sabe que o outro tem inveja dele, ela é boba se ela não afastar essa pessoa dela. Porque o invejoso, ele só nos faz mal. Então ela tem que afastar essa pessoa dela. E quem tá olhando por fora tem que começar a avisar esse outro que tá correndo o risco de ser invejado pelo outro o tempo inteiro. Fala assim, abre seu olho. Abre seu olho, amigo. Abre seu olho. Olha o que a pessoa tá querendo só levar vantagem em cima de você. Ele é um oportunista. Então, claro que existe isso, né? Acho que respondi, né? Respondeu sim, muito bem respondido. Bom, então vamos, Rosa, às suas considerações finais. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu só queria também mandar um abraço aqui pro pessoal que pediu mandar um alô. Vou só registrar aqui, vou deixar você fazer suas considerações. Bom, quem tá mandando alô é o Elielson, os amigos do trabalho da SD Florestal, curtindo o nosso programa. Um abraço, Elielson, um abraço para todos vocês, meninos. Tá pedindo pra perguntar, mas tá chegando aqui ao final. Tá. Que Darley, pergunta a Rosa, psicóloga. Transplante de cura de medula óssea. Não entendi direito aqui. Daqui a pouco nós vamos. Daqui a pouquinho. Eu vou entender a pergunta e vou passar pra Rosa em off e na próxima semana ela responde. Responde sim. O Ailton tá querendo que você mande um alô pra ele. Ô Ailton, um abraço com muito carinho. Mora lá no Paredão, viu? Ailton, um abraço com muito carinho, viu, pra vocês todos. Tá. Tem uma aqui também falando sobre personalidade. Queria que você falasse sobre personalidade também. Ótimo tema, falar sobre a personalidade, os vários tipos de personalidade dentro da psicanálise. A neurose, a perversão e a psicose. Vamos falar? Isso. Sou de Martinho Campos, chamo João Paulo, mais conhecido como Queijinho. Sou fã do programa, Dália. Parabéns, programa muito bom. O artista tem que ter um preparo muito grande contra a inveja, né, Rosa? Demais. É o Queijinho que tá falando isso ainda? Isso. Queijinho, um abraço. É o Queijinho que pediu pra gente falar sobre personalidade? Queijinho, nós vamos atender sua sugestão. Vamos falar sobre personalidade sim, viu? Obrigado. Tem sim, tem que ter um preparo muito grande para enfrentar a inveja, verdade, né? Porque o artista é muito invejado, não é? Isso. Pode responder? Pode. Não, e agora para finalizar, eu quero mandar um abraço especial para Tatiana Fagundes e o filho Pablo. Um alô especial pro Daniel, pro Alex e o Jamir no Rancho Velho do Rio. Que lindo o nome do rancho. Um abraço para vocês, meninos, todos. E para também, né, para todos que estão nos ouvindo. Então, Darley, é bom a gente saber que para trabalhar a inveja, como é que a gente vai trabalhar a inveja? Primeira coisa, é preciso reconhecer, isso aqui vai principalmente, né,
pro Roberto que perguntou, pros meninos que perguntaram, primeira coisa para trabalhar a inveja é reconhecer que você sente inveja. É você administrar isso e reconhecer que você sente inveja. Segundo, é expressar de forma positiva esse sentimento, né? Desenvolvendo a capacidade, às vezes, até de rir de si mesmo. Quando você sente inveja, falar assim, nossa, Gema, que bobagem essa minha invejar fulano, eu posso conseguir isso, eu posso conseguir até melhor do que ele. É aprender a rir de si mesmo, isso ajuda muito também. Outra coisa é descobrir de onde vem essa inveja, né? De onde que ela nasceu, como você falou, né, Darley? De onde que ela brotou, como você falou no início. Então, assim, e analisar o seu sentimento de inferioridade. Porque todo invejoso tem um sentimento de inferioridade em relação a quem ele sente inveja. Né? Então as pessoas, elas têm uma tendência, é uma coisa interessante, Darley, a invejar as pessoas que estão mais próximas dela. Geralmente você inveja irmãos, amigos, pais, vizinhos, parceiro. Por que isso acontece? Porque a proximidade que eu tenho com a outra pessoa faça com que isso tenha uma facilidade de comparação. É comparar irmão com irmão, é comparar marido com mulher, é comparar amigo com amigo, vizinho com vizinho. Toda vez que você começa com a comparação, é mais fácil você sentir inveja. Então, é preferível você parar de comparar com as outras pessoas, né? Então, assim, o primeiro passo para lidar com a inveja é aceitá-la. Segundo passo é tirar essa culpa das costas e saber que todo mundo sente inveja, né? A inveja, ela é um pedido de socorro de nós mesmos, de nós para nós mesmos. É um pedido de socorro. Quando a gente sente inveja, a gente está fazendo um pedido de socorro para a gente mesmo. Tipo, eu tô sentindo inferior, o que eu posso fazer? Me ajuda, Rosa. Você, Rosa, me ajuda você mesma, né? Tipo assim. Então, assim, então fala assim com as pessoas, a gente tem que ficar atento. Se a gente tiver que lidar com a inveja, não sinta raiva ou julgue. Faça um ato de amor por si mesmo, compreendendo o que você tem. Busque seu interior, cuide-se. Toda vez que você sentir inveja, dê algo para você. Um sorriso, uma flor, um presente, qualquer coisa. Fortaleça o seu amor próprio, como eu falei, a autoestima. Transforme a inveja em combustível para a autoestima. É a melhor coisa, é transformar a inveja num combustível para a autoestima, né? Tipo assim, eu não tenho isso, então eu vou lutar para conseguir. É assim que a gente faz. Posso mandar os abraços? Pode ficar à vontade, Rosa. Então, pro meu primo Tadeu, meus sobrinhos Lucas, Ícaro, Ítalo, a Rosinha, esposa do vereador Celinho aqui em Baité, uma grande amiga minha, que eu gosto muito, o Celinho também, lá no bairro São Pedro, o Gilberto, meu sobrinho, lá, pros meninos, todo mundo lá da Casa da Pizza, que é o meu cunhado Guilherme, a minha irmã Poliana, sua sogra Ângela, seu sogro Zé Leiteiro, as minhas duas sobrinhas, a Ana Vitória e a Maria Tereza e a Luísa, que é as minhas paixões da minha vida, né? A Antonisa, minha grande amiga lá na Represa, que era irmã da minha amiga Leninha, que está lá no céu com a minha mãe já. A Ângela do Dalberto, que é minha amiga lá no bairro São João também. A Josina, o Darley, lá no bairro São João. Todo mundo do bairro São João, do bairro São Pedro que estão nos ouvindo, do centro, de todos os lugares. E por falar para Dona Tereza, a mãe do Claudinho da banda Nós Três, ela escuta a gente toda semana, Dona Tereza. Um abraço, Dona Tereza. E por falar em Claudinho da banda Nós Três, ele vai estar hoje, né? Na sexta-feira dançante lá no Clube da Caixa, e amanhã ele vai estar no Forró no Congado, não vai? É verdade. Da gente, né? E para todo mundo da Vila Vicentina, que eu amo demais, né? À tarde, meninas, eu vou estar aí de novo, né? Se Deus quiser, vai dar como toda sexta-feira. A Tatiana Fagundes e o filho dela, o Pablo, que a gente falou. Verdade. Pra Tayana do Bellini, que tá só pra velhinhas hoje. Fiquem com Deus. Valeu, Rosa. Obrigado pela sua participação. São 10h40. E nosso programa volta na próxima sexta-feira, aqui na Liderança FM. 10h40, Fernando de Sorocaba. Bom dia. Já avisei, não é pra tirar foto, porque senão vai dar